Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? O que é capital em Portugal, a meu ver, é a transformação da economia portuguesa, a transformação do seu perfil produtivo, a criação das condições institucionais e macroeconómicas para termos uma transformação significativa, para o país produzir mais riqueza, crescer significativamente, criar as condições para o PIB potencial na próxima década, refletir esse crescimento e assim resolver grande parte dos problemas que temos em Portugal, com mais riqueza, mais bens e produtos de alto valor acrescentado, mais competitividade e mais inserção nas cadeias logísticas e de comércio internacionais. Essa questão conduz-me para a atualidade. A situação dos incêndios domina estes últimos dias e recentemente ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que é preciso reintroduzir riqueza na floresta para que a floresta passe a ser um ativo e deixe de ser uma ameaça. Já o ouvimos também assim a defender a maior capacidade de aproveitar os recursos da floresta. Do tanto que há para fazer, o que é que o Sr. Ministro da Economia pode garantir que vai acontecer consigo no domínio da gestão e do aproveitamento da floresta? Eu já tive algumas reuniões com o Dr. Tiago Oliveira, da agência que também está relacionada com esse domínio. Trocamos de impressões. Eu penso que é um pensamento que se pode articular. É evidente que as instituições estão a trabalhar. O país hoje não é o que era em 2017. Há um progresso que foi feito, mas há um problema estrutural. Nós temos uma riqueza extraordinária no país. A nossa floresta cobre cerca de 35% do território nacional. Não tem monoculturas, portanto é uma floresta diversificada. As três maiores culturas são equilibradas, mas temos um problema relativamente à propriedade, temos um parcelamento muito significativo do país, temos uma falta de capacidade crítica depois para atuar, para limpar a floresta, e eu penso que só podemos resolver definitivamente o problema da floresta se tivermos um modelo económico que valorize os bens da floresta, e a biomassa aí pode ser uma resposta extraordinária, porque o tratamento de resíduos florestais pode ser muito significativo. Eu creio que o país, por ano, produz entre 7 a 8 milhões de toneladas de resíduos. Mas, e nós temos que exemplo, encarar isso como um recurso. E se os resíduos forem valorizados, se os proprietários entenderem isso e se conseguirmos disseminar algumas centrais de biomassa pelo país e que sejam e competitivas... facilitar o acesso à biomassa e pagar menos para aceder à biomassa, por exemplo, não é? Exatamente. Tem que se ter os incentivos adequados para fazer funcionar o sistema. Agora não é inteligente, penso eu, gastar milhões, para não dizer bilhões de euros, ao longo de uma década, a atacar as consequências sem tentarmos trabalhar nas causas. E as causas é termos uma floresta mais saudável, um modelo económico que funcione, a valorização da floresta. Mas vai criar esse modelo económico. É que, na verdade, é assim, os problemas estão identificados e já muito se tem falado ao longo destes anos sobre isso. E quando chega a esta altura, consecutivamente se fala sobre a questão da prevenção e da necessidade de valorizar, mas depois tudo se esquece. A minha questão é, vai avançar, por exemplo, um sistema logístico para aproveitamento energético da biomassa? Vai avançar esse modelo económico que fala em que termos? O que é que fará para a floresta? Repara uma coisa, Rosário, quando eu preparei a visão estratégica em 2020, foi o documento que na altura o Sr. Primeiro-Ministro me pediu, a floresta está lá elencada, está tratada. Eu sei, por isso mesmo insisto consigo, porque agora é Ministro. Depois fiquei contente que no PRR também está alguns itens relacionados com a floresta, provavelmente não são suficientes. Mas nós somos um país em que somos muito bons a identificar e a diagnosticar os problemas e muito maus a implementar soluções. E, sobretudo, ao nível das políticas públicas, nós não temos ainda um sistema para aferir as políticas públicas que estão em execução. Qual é a qualidade dessas políticas, quais são os resultados, o que é necessário mudar. Mas agora está um bocadinho nas suas mãos, não é? Mas eu não posso fazer tudo, porque nas minhas costas repousa muita coisa e, portanto, vou ter que ter ajuda. Eu tenho ideias muito claras sobre essas áreas. São áreas que também não dependem exclusivamente de mim, mas eu tenho um excelente relacionamento com os meus colegas e eu estou aqui não é para fazer carreira, é para fazer serviço público. E, portanto, o que eu vou fazer é, dentro destas ideias, ver se há, digamos, vontade para as executar
e ajudar a resolver um problema que é crónico no país. Agora, se pensarmos bem, se articularmos bem as políticas públicas, se tivermos um bom modelo de incentivos, nós podemos mudar o problema e virá-lo exatamente ao contrário daquilo que acontece hoje. Nós estamos muito focados nas causas e muito focados nas consequências dos incêndios e ainda pouco nas causas e no modelo que favorece, digamos, essa questão dos incêndios, sem ignorar que estamos a atravessar um grande período de ameaça climática, isso é absolutamente claro, e portanto é outra questão que ainda torna isto uma emergência nacional. Assim haja vontade política para o resolver, não é, Sr. Ministro? Só uma última questão relativamente a este assunto. Em relação às empresas que têm vindo a ser afetadas pelos incêndios e aquelas que eventualmente possam vir a ser, esperamos que não, já foi pensado em algum tipo de apoio para que possa ser dado ou essa questão ainda não se equacionou? Não estamos a equacionar, nós seguimos sempre com muita atenção tudo aquilo que se passa na economia portuguesa. O Ministério da Economia tem grandes instituições que não só fazem os estudos, diagnosticam, e nesta altura estou, digamos, a suscitar também o papel dessas instituições para nos fazerem propostas de política pública. Temos linhas de crédito com garantia pública e vamos tentar, na medida do possível, ajudar as empresas afetadas no contexto do pacote de medidas que também estão em execução, porque não podemos esquecer a crise económica, a crise energética, a crise alimentar em que a Europa e o mundo se encontram nesta altura. As empresas, e agora falando das empresas em termos gerais e do contexto que vivem, estavam ainda a sofrer os impactos do Covid quando levaram e foram surpreendidos com o aumento do preço dos combustíveis, o aumento da eletricidade, das matérias-primas, os fretes, enfim, inflação. Como é que avalia neste momento, e sei que tem feito várias visitas a empresas por todo o país, o estado de saúde das empresas portuguesas? Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente e digamos que o estado é surpreendente. Eu penso que muitas vezes nós minimizamos o potencial que a economia portuguesa tem. É uma economia resiliente, tem uma dinâmica endógena que responde sobretudo nas alturas de crise. Se nós olharmos para o primeiro trimestre deste ano, o crescimento do PIB homólogo foi de 11,9%, que é muito significativo, o maior da União Europeia. Não podemos embandeirar em arco, porque há aqui um efeito de base, compara com 2021, em que o crescimento foi muito fraco, mas há dois fatores que explicam este crescimento, que aliás se propagou ao segundo trimestre e evidentemente com a conjuntura toda que temos vai desacelerar até ao fim do ano. E esses dois fatores é o consumo interno, provavelmente com as poupanças que os cidadãos acumularam durante a crise pandémica, o consumo interno também disparou. No primeiro trimestre isso é claro, no segundo também é visível, mas há também a procura externa líquida, isto é, o conjunto dos serviços e sobretudo do turismo teve uma retoma absolutamente extraordinária. Eu dizia há 2 meses atrás no Concerno ao Turismo que o turismo ia bater os recordes de 2019 e as últimas projeções do Banco de Portugal indicam isso em termos de volume de receitas. Em 2019 nós atingimos 18,4 mil milhões de euros e este ano vamos superar essa marca. O que é que isto significa? Nós temos problemas sérios, há empresas que estão em situação muito difícil, sobretudo aquelas que são intensivas no consumo de gás, no consumo de eletricidade, mas curiosamente há setores, por exemplo, como o da metalomecânica, fabricação de equipamentos, produtos metálicos, que têm batido os recordes todos de exportação. Tinha batido em março e agora em maio anunciaram ainda ontem que o recorde de exportações foi batido pela primeira vez, superou os 2.100 milhões de euros. Temos, portanto, alguns sinais que são importantes, exportações em alta em alguns setores, temos claramente o índice de confiança também em alguns setores que é positivo, volume de negócios também, noutros não tanto. A minha leitura de tudo isto é que nós temos que ajudar as empresas que estão a ser mais vergastadas, porque isto são crises exógenas, quer a crise pandémica, quer a crise provocada pela guerra e pela invasão da Ucrânia pela Rússia, são crises exógenas e, portanto, há um conjunto de medidas para ajudar as empresas. Mas eu penso que a economia portuguesa tem potencial para se transformar e também podemos discutir no âmbito do PRR a importância das agendas mobilizadoras que são transformadoras, mas a minha leitura não é de maneira nenhuma catastrofista. Confio muito na capacidade
das empresas portuguesas. Aliás, a missão... Estão a conseguir ultrapassar, portanto, estas dificuldades. São... Relativamente àquilo que é o apoio que o Governo pode dar, falou na questão das indústrias intensivas, de gás e de eletricidade. Esses apoios, do seu ponto de vista, devem continuar, poderão intensificar-se? Há áreas em concreto, há situações em concreto que as empresas peçam de melhorias que precisam e que possa realmente facilitar? Sim, as empresas, nós estamos sempre articulados com as empresas e os secretários de Estado têm também estado em muito contacto com as associações empresariais, associações setoriais, sobre as indústrias que são intensivas no consumo de gás. É um apoio de cerca de 160 milhões de euros que já foi anunciado. Enfim, na próxima segunda e terça-feira vão ser pagas a 183 empresas que se candidataram a esses apoios. O segundo aviso vai ser aberto, portanto vamos tentar, na medida do possível, responder a isso, mas também há outras linhas. Por exemplo, o Banco de Fomento tinha uma linha de crédito de apoio à produção, que eram de cerca de 400 milhões de euros, que tem a ver com as indústrias transformadoras, as indústrias de transportes. Já muitas empresas também recorreram a esse apoio, cerca de 270 milhões estão cobertos, mas os apoios estão lá e as linhas de financiamento. O que eu posso dizer é que desde contacto nós prestamos muita atenção e todos os sinais que existem dos vários setores, e as empresas que realmente têm viabilidade económica e financeira e o demonstrem e que estejam a ser fustigadas por estas crises, há toda a disponibilidade para continuar a apoiar. Tinha, relativamente ao próximo ano, porque este ano também já está praticamente a terminar e para o Orçamento do Estado acabou-se por ser só para os últimos 6 meses, vai avançar a redução seletiva do IRC, como preconizou? Sim, eu acho que isso é uma questão absolutamente fulcral para o futuro. Eu penso que está inscrita no programa do Governo a redução seletiva do IRC. Temos de trabalhar de perto com o Sr. Ministro das Finanças e a sua equipa, mas a minha proposta é que temos que dar um sinal forte. Já no próximo ano? Sim, tem que haver uma redução seletiva para as empresas que reinvestem parte dos seus lucros nas suas atividades. Isso é absolutamente vital. Há uma parte que está feita. Temos que, digamos, solidificar esse processo. Para as empresas que investem em inovação tecnológica, é absolutamente fulcral reduzir o IRC. Para as empresas que contratem quadros qualificados para o seu sistema de inovação e desenvolvimento tecnológico também é fundamental, até porque faz parte de um esquema que, articulado com o IRS para os jovens, pode ser absolutamente fundamental para retermos talento no nosso país. Recordo que nós somos o 3º país da União Europeia que mais engenheiros forma e engenheiros de qualidade, e eles são absolutamente disputados no mercado internacional. Mas o que é que considera uma resposta forte em termos de redução do IRC? Será ampla para todas as empresas ou será para estes setores que estava a falar aqui? E que tipo de taxas é que estamos a falar, na verdade? Eu não vou adiantar esses números, nós estamos a discutir, vamos continuar a discutir, e creio que quando chegarmos a uma solução eles serão comunicados, e isso é uma área que compete sobretudo ao Sr. Ministro das Finanças, mas do ponto de vista da economia e das empresas, eu penso que nós temos que dar esses sinais, e os sinais têm que ser fortes. Mas do ponto de vista da economia, faz sentido que seja transversal a todas as empresas? Isso não está fechado. Eu sou, às vezes, muito seletivo nessas áreas, porque há setores em que, se isso for feito, podem ser transformadores, mas também temos que ter em conta as questões da equidade e a especificidade do nosso sistema empresarial. Mas esse é um dos grandes males que o país tem. Se olhar para o nosso tecido empresarial, 99,9% são pequenas e microempresas. E nós, como costumo dizer, com todo o respeito pelas pequenas e médias empresas, são fundamentais, temos que as apoiar, mas não é com elas que vamos dar o salto tecnológico, o salto produtivo que o país precisa e a transformação de perfil produtivo da economia portuguesa. Portanto, precisam de ganhar escala. Por isso que o Banco de Fomento tem também um programa que é o Consolidar, com cerca de 200 milhões de euros para estimular as fusões, as aquisições e a colaboração conjunta das empresas. Muito bem. Em relação a alguns dos apoios que também já foram falados, de resposta a esta crise que empresas e famílias estão a enfrentar, o Governo tinha também prolongado a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, aliás, até agosto. O que gostávamos de perceber era se espera que este apoio se prolongue para além do mês de agosto, se sim, até quando, se poderá ser definitivo em 2023. No fundo, como é que olha para a aplicação deste imposto e se vai ou não ser prolongado? Sim, eu penso que a parte dos combustíveis é um dos pacotes significativos que foi introduzido.
Ele tem 4 grandes componentes. Um tem a ver com os autovouchers, que já cobrem cerca de 3 milhões de pessoas e, portanto, no cômputo geral, penso que passa aos 130 milhões de euros de apoio a esse nível. Há a redução do IRC em consonância com o IVA, há também um mecanismo da neutralidade fiscal. Eu acho que no conjunto nós estamos nesta altura para todos os consumidores a pagar nas bombas de gasolina cerca de 28 cêntimos a menos no gasóleo e 32 cêntimos a menos na gasolina. Portanto, é um pacote que é significativo. E, a meu ver, até que a crise, até a crise estar estabilizada, isto é, até os preços continuarem a ter o comportamento que têm, nós devemos manter esses apoios e reforçá-los. Entretanto, em relação à questão do gás, falámos há pouco também do impacto que tem nas empresas, sobretudo nas intensivas, de consumo intensivo de energia. Foi tornado público que Bruxelas está a preparar um plano para lidar com o provável corte de gás russo. É um plano que deverá ser apresentado na próxima semana, é preparação para o inverno, assim foi chamado. Ele prevê um corte ao abastecimento às indústrias, em primeiro plano, em caso de necessidade, mas admite compensações também. Eu gostava de perceber se isto já foi abordado com os vários Estados-membros e se terá ou não algum impacto em Portugal, ainda que Portugal tenha uma menor dependência do gás russo. Sim, o impacto terá sempre, embora possa ser um impacto indireto, porque nós não dependemos muito do gás russo e, portanto, em termos do abastecimento, eu penso que a nossa situação está assegurada. O que tenho procurado fazer no contacto com os senhores comissários europeus, sobretudo o comissário Thierry Breton e o Maro Seferovic, com quem tive já reuniões, é mostrar a importância que Portugal pode ter neste novo cenário que a Europa está a atravessar. Eu sou das pessoas que foi à Comissão Europeia, convidada na altura pela senhora deputada, a professora Maria Graça Carvalho, para discutir há 10 anos, há 15 anos atrás, começar a discutir os problemas europeus. E quando fui discutir esses problemas, é exatamente para chamar a atenção da dependência enorme que a Europa tinha, sobretudo a Europa de Leste, mas também a Alemanha e a Itália, do gás russo. E propus nessa altura que se valorizasse a fachada atlântica, tivesse as ligações através dos Pirineus. E isso não foi reconhecido. E foi um erro estratégico que a Europa cometeu. Portanto, todas as minhas intervenções hoje começam por recordar isso, dizer este erro estratégico foi cometido e neste novo ciclo não se cometa o mesmo erro pela segunda vez. Mas neste plano específico vê algum risco, por exemplo, de alguma indústria ter que deixar de produzir ou ter que suspender a produção por causa também de um eventual dificuldade de abastecimento de gás? Não vejo um risco para Portugal. Eu penso é que isto pode criar uma oportunidade grande para o país e é exatamente para transformar Sines num grande hub de importação de gás natural liquefeito para a Europa. Porquê? Porque se vir o que a Comissão Europeia quer fazer é paralisar completamente a importação de gás russo. A União Europeia importava 155 mil milhões de metros cúbicos de gás da Rússia por ano. Paralisar isso e recorrer ao gás natural liquefeito significa colocar nos portos do norte da Europa por ano 1.500 navios de grande dimensão. Não consegue, ou consegue, perturbando completamente o tráfego de LNG no mundo e criando um problema ainda maior. É isso que tenho procurado explicar aos comissários europeus. Isso pode colocar riscos se nós não tivermos um modelo em que alguns desses navios chegam ao norte da Europa, complementado com um modelo de transshipment, com navios mais pequenos, de 50 mil, 100 mil metros cúbicos, que depois possam colmatar todo o resto do fornecimento. O que vai acontecer em Sines, nomeadamente, com o que está previsto relativamente a essa matéria e à relevância que Sines acabará por ter neste novo contexto internacional, nomeadamente com a passagem do gás que vier dos Estados Unidos e de outras zonas para depois fornecer a Europa, não é? É isso que estamos a trabalhar. Nesta altura, portanto, quer a administração do Porto de Sines, quer a REN e também a Galp, estamos a discutir. Estamos a discutir também com operadores, quer alemães, quer polacos, quer bálticos. Os polacos e bálticos estão muito interessados. Os operadores alemães pensam que podem resolver o problema com os 4 grandes terminais flutuantes de recepção de LNG, mas não vai ser assim. E, portanto, nós estamos a explicar a importância que Sines pode ter em todo este contexto. E eu creio que se isso for
desenvolvido, pode ser uma grande resposta. Mas qual é, do ponto de vista da estratégia do país, aquilo que estamos a fazer? É colocar Sines no mapa. Para já no mapa do gás natural liquefeito. Sempre defendi que é o mais limpo dos combustíveis fósseis, vai ser uma solução para o futuro, mas isto tem que ser articulado depois com o papel do hidrogénio verde. Atenção que Sines vai ser um grande polo de produção de hidrogénio verde e, portanto, com a amónia verde, com o metanol, vão ser os combustíveis para o transporte marítimo do futuro, sem esquecer que nós vamos ser um dos grandes países produtores de energias renováveis, não só no onshore, mas sobretudo no offshore. O nosso potencial na eólica offshore é muito, muito grande, muito elevado, e, portanto, se nós conseguirmos concatenar tudo isso, o país pode ser um grande polo exportador de energias renováveis para o futuro. E, portanto, é também abrir o caminho do futuro. E já que estamos aqui a falar também de portas que foram abertas pela crise resultante da guerra na Ucrânia, perguntava-lhe também se já têm sinalizado as empresas que queiram relocalizar a produção para Portugal ou novos investimentos que surjam fruto das consequências geradas pela mudança geoestratégica. Isso é uma excelente pergunta. Eu, quando fui com as nossas empresas, as 109 empresas que foram à feira da Hannover, na Alemanha, depois tive a oportunidade também de reunir com o ministro alemão da Economia, tive também com o presidente das câmaras de indústria e comércio alemãs em todo o mundo, e eu sou presidente das câmaras de comércio e indústria alemãs, deu-me conta que, no inquérito que tinham feito as empresas alemãs, sobretudo na Ásia e na Europa de Leste, elas queriam se relocalizar, e relocalizar exatamente na Europa Ocidental. E eu convidei para vir a Portugal, já esteve cá no início de julho, já estamos a entabular conversas. Eu penso que nós podemos captar parte dessas empresas alemãs que se querem relocalizar, e será um fator também para a competitividade da economia portuguesa, porque nós já temos cerca de 600 empresas alemãs a operar em Portugal. E esta ligação com a Alemanha é fortíssima, porque a Alemanha é um país industrial. Aliás, a Feira da Hannover é a maior feira industrial do mundo, é onde todas as inovações e desenvolvimento tecnológicos são apresentados. Eu penso que as nossas empresas tiveram um papel e um protagonismo absolutamente extraordinário. Há muitos contactos em curso. Eu penso que isso pode impulsionar. Mas o que também chamava a atenção é que Portugal hoje, para estas empresas, tem grandes polos de atratividade. Somos um país seguro, dos mais seguros do mundo, a estabilidade política, a segurança. Temos também, na parte da inovação e do sistema científico e tecnológico, desenvolvimentos impressionantes. Por isso é que lhe perguntava de que setores é que falamos quando diz que já estiveram cá e que pensam em relocalizar-se. De que setores especificamente é que estamos a falar? Nós somos muito fortes em tudo o que é eletrónica e software. E o que eu reparei em Hannover, porque a Alemanha produz as grandes máquinas e equipamentos industriais, mas hoje em dia, na economia de 4.0, as máquinas têm que dialogar entre elas. E, por exemplo, vi uma experiência extraordinária de uma empresa portuguesa dirigida por uma senhora que desenvolveu software para organizar todo o sistema de operação numa grande fábrica. E testou exatamente na Auto Europa, o sistema da Volkswagen, porque no chão de fábrica hoje temos movimentos impressionantes que têm que ser coordenados. E nós temos equipas muito preparadas a nível de software, e essas empresas vão ser o futuro. Depois é a ciência e o tratamento de dados, é a eletrónica, é a metalomecânica. Dou grande atenção também às ciências da saúde. Vamos tentar no Ministério da Economia desenvolver, em articulação também com a Sra. Ministra da Saúde, mas uma política industrial de saúde. Temos investigação científica e clínica de ponta, já temos algumas empresas, temos outras que fabricam equipamentos médicos já sofisticados e, portanto, aí nós também podemos dar um grande salto. E, finalmente, as biotecnologias marinhas. A economia do mar vai ser decisiva para o futuro. Porquê? Porque o nosso modelo económico, o modelo vigente, assenta no consumo de produtos altamente poluentes, como os plásticos, como os fertilizantes químicos, como outros. E nós vamos ter que substituir esses produtos por produtos biológicos. Mas tudo isso que referiu são já intenções de investimento que existem para Portugal, é isso? Em todas estas áreas? Em todas estas áreas temos intenções claras de investimento. Sr. Ministro, a inflação, ao contrário daquilo que inicialmente se previa e se dizia, aparentemente veio para ficar. Portanto, não é apenas conjuntural. Este mês os valores voltaram a subir.
claramente parece que não estamos aqui a conseguir lidar com a inflação e isto tem efeitos muito complexos e difíceis na economia. O que é que está a correr mal e o que é que tem que se fazer para ultrapassar este problema? Repara, a inflação é provocada sobretudo pelas interrupções nas cadeias de abastecimento internacionais, depois pelos efeitos da guerra e pela subida quer dos preços do petróleo, do gás e dos bens alimentares. Portanto, a esse nível nós tentamos divisar pacotes para conter, por um lado, os preços da eletricidade e do gás e, portanto, dar ajudas, mas claramente não é suficiente. Temos que fazer mais. No entanto, do ponto de vista do Governo, eu penso que nós olhamos muito para 5 variáveis que são cruciais, porque a inflação não pode ser vista isolada das outras. A inflação, para mim, é a mais difícil das variáveis económicas com que temos que lidar e nunca me esqueço da frase do antigo Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, o Paul Volcker, que dizia um dia que a inflação é uma criatura que, se não tivermos cuidado, depois adquire vida por si própria e ainda é mais difícil de controlar. Portanto, qual é o ponto fundamental aqui? É olhar para estas 5 variáveis, o PIB, que tem tido um comportamento que pensamos que é interessante, e aliás a projeção revelada ontem pela Comissão Europeia, crescimento de 6,5% este ano, é animadora e, portanto, é o maior crescimento na União Europeia e é evidente que o problema é depois de 2023 a seguir, em que a queda pode ser apreciável e temos que fazer tudo para evitar. Depois temos a questão da dívida pública, nós não podemos esquecer, estamos numa trajetória de consolidação orçamental que é muito importante. É evidente que há margens que se operam aí, nesta altura estamos a ver como é que as outras variáveis se vão desenvolver. Mas queria só recordar que há 10 anos atrás, quando a crise nos bateu fortemente à porta, tínhamos exatamente a situação inversa. Quer dizer, tínhamos o PIB a crescer e o país em retração e tínhamos o endividamento a subir. Nesta altura, temos os dois a comportarem-se exatamente ao contrário, que eu acho que é uma almofada que prepara o país para o futuro. Mas depois não temos ajuda a inflação. Não é? Sim, não ajuda a inflação. Mas a inflação, é por isso que estamos a olhar com cuidado, com cautela, mas não se esqueça que alguns dos produtos que mais têm impacto na inflação, como o petróleo, nas últimas semanas têm revelado descidas apreciáveis. O Brent veio abaixo dos $100 por barril. Quando olha para outros preços, como o cobre e o ferro, eles caíram cerca de 30% nas últimas semanas. Isso não significa que não voltem a aumentar, atenção. Mas só estou aqui a dizer isto por causa da complexidade da situação. Quando olha para a madeira, os preços da madeira regressaram aos níveis pré-pandemia. Depois, quando olha para os produtos alimentares, surpreendentemente o trigo caiu cerca de 40%. Também está aos níveis dos preços antes da guerra da Ucrânia. O que é que isto significa? Do ponto de vista dos investidores internacionais, muito provavelmente hoje há mais medo de uma recessão do que medo da inflação. E, portanto, nós vamos ver como é que estes comportamentos se articulam. Qualquer das formas, aqui coloca-se sempre a questão, por um lado, das empresas, que necessariamente têm que refletir esses custos no preço final ao consumidor. Algumas poderão estar disponíveis para reduzir ou não as margens e, por outro lado, também o receio da contração do consumo, não é? Porque, face a isso, como é que se vai enfrentar esta situação, Sr. Ministro? Vai-se enfrentar com uma articulação que tem que existir entre a política monetária e a política fiscal dos Estados. Nós temos a união, digamos, monetária e temos a separação fiscal. E isso é a grande fragilidade da União Europeia. Mas se a política monetária e a política fiscal não estiverem alinhadas, nós arriscamos a ter, digamos, o problema ainda mais exponencial. Medidas orçamentais. Diga? Medidas orçamentais acompanharem articuladas com o resto. Eu penso que temos que equacionar isso, é inegável que o façamos. Chamo só a atenção aqui para que o Banco Central Europeu também tem tido uma postura muito clara, mas já deu um sinal forte que vai usar a sua folha de balanço para combater os spreads excessivos, já deu sinais fortes que vai combater a fragmentação, portanto vão ter medidas anti-fragmentação. Eu penso que aqui agora há que articular com as políticas orçamentais. É um problema que nos preocupa. O Orçamento do Estado do próximo ano vai dar essas respostas para famílias e empresas? Eu acho que vamos ter que olhar profundamente para isso e dar essas respostas. Em articulação com as outras duas variáveis, portanto falei destas 3, não podemos esquecer o déficit. Portanto, o déficit nós temos
inscrito o objetivo do 1,9%, que eu penso que vamos cumprir, e o último, que é o emprego. E nós não podemos esquecer, nós temos taxas de desemprego das mínimas que nós conhecemos na história do país, portanto estão a mínimos históricos. E por si só isto são tendências antirrecessivas. Portanto, o que eu queria dizer aqui, temos de ter cautela, prudência, temos que adotar essas medidas, sincronizar a política orçamental com a política monetária europeia, ver medidas para combater a inflação e exponenciar aquilo que a nossa economia tem de mais forte. Uma das medidas que se pode também levar a efeito é aumentar os salários. E também o Primeiro-Ministro já veio a dizer que o salário médio deve aumentar. Para além disso, para o próximo ano há que acomodar ainda o aumento do salário mínimo. As empresas têm capacidade para isto? Para fazer isto? Para aumentar os salários médios? É uma grande pergunta. Porque eu acho que, e vejo nas reuniões da concertação social, há uma grande consonância, todos os parceiros na questão da valorização salarial. As pessoas entendem, se nós olharmos para os últimos 10 anos, o aumento do salário mínimo foi significativo, mas o mais significativo foi o impacto que ele teve na reorganização do sistema salarial em geral e, sobretudo, o impacto no salário médio, que cresceu cerca de 40%. Portanto, a questão dos salários é muito importante. Eu penso que a ideia do Sr. Primeiro-Ministro é clara, ele quer um país com empresas mais competitivas e também com salários mais competitivos. Agora, nós não podemos exigir às empresas aquilo que elas não podem pagar. Portanto, temos que criar condições para libertar as empresas de alguns constrangimentos. É por isso que as reduções do IRC seletivas são muito importantes e tudo o que possamos fazer do ponto de vista fiscal. É por isso que as medidas para combater a inflação, para dar mais suporte a todo o desenvolvimento das empresas são absolutamente são cruciais, mas nós também precisamos de salários mais competitivos. Portanto, não se pode pedir às empresas este aumento do salário médio sem dar nada em troca que lhes permita ganhar competitividade. É isso mesmo, é um pacote global que tem que ser articulado e que eu penso que é muito importante termos atenção para o futuro. E eu acho que estaremos em condições para o fazer, pelo menos na concertação social, estamos a tentar, no acordo da competitividade e dos rendimentos, ver como é que isso se vai propiciar e, sem dúvida, eu penso que os salários são fundamentais e a defesa do trabalho é fundamental e nós temos que ter um equilíbrio aqui entre trabalho e capital que é muito importante para a economia ser saudável. Esse acordo de rendimentos que está a ser negociado na concertação social já vai ter reflexo em medidas ou apoios ou compensações ou medidas de política fiscal no próximo Orçamento do Estado? Sim, temos esse desenho, as questões estão a ser avançadas, estão a ser estudadas e eu penso que no país é sempre bom fazermos, digamos, este tipo de medidas com a maior articulação possível com todos os parceiros e com todos os intervenientes. E é isso que vamos tentar fazer. Mas eu penso que o próximo Orçamento de Estado claramente tem que contemplar um conjunto de medidas que vão nessa direção. Este crescimento económico que referi há pouco de 6,5%, que é a previsão da Comissão Europeia, também alertou para que depois a previsão desce abruptamente para 1, qualquer coisa, portanto está muito assente no turismo. O que é que se deve fazer com este crescimento económico? Que aproveitamento é que se deve fazer deste momento, Sr. Ministro? O aproveitamento que se deve fazer é como começamos o programa, é ligar tudo isto à transformação do perfil produtivo da economia portuguesa. Isso tem que ser feito. Mas vamos saber fazê-lo, porque a questão é essa, é que muitas vezes o Governo é criticado por não saber aproveitar determinados momentos, determinadas conjunturas. E esta é uma delas. Vai efetivamente aproveitar-se esse momento ou não? Não consigo ser futurologista, portanto nós muitas vezes desperdiçamos as oportunidades e não sabemos fazer as coisas. Vamos tentar fazer o melhor possível. O que lhe posso dizer é que, do ponto de vista do Ministério da Economia, nós estamos a avançar com toda a velocidade possível na questão das agendas mobilizadoras. Nós não podemos esquecer que a crise política que o país viveu paralisou o país durante 5 ou 6 meses e atrasou algum destes processos. Estamos a tentar recuperá-los. Espero, neste mês de julho, assinar todos os contratos que existem das 51 agendas mobilizadoras que foram aprovadas. Recordo que estas agendas mobilizadoras, pela primeira vez, tiveram uma resposta impressionante, não só das empresas, dos consórcios, do sistema científico e tecnológico. São agendas que estão preparadas para transformar a economia portuguesa, portanto temos grandes, médias empresas envolvidas,
Temos setores que são absolutamente fundamentais para o futuro do país, que vão daqueles que mencionei, da metalomecânica, das indústrias transformadoras, dos transportes, da mobilidade, da energia, enfim, são respostas que podem transfigurar a economia portuguesa. E para mim é muito claro isso. Se nós fizermos mais do mesmo, não vamos sair da cepa torta. Se conseguimos transformar a economia e dar a liberdade às empresas, criar as condições para elas desenvolverem a sua atividade, criarem produtos e serviços de alto valor acrescentado, nós vamos mudar a situação do país. Antes de entrarmos com mais detalhe na questão das agendas mobilizadoras, deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta sobre o enquadramento económico e sobre as respostas que devem ser dadas. Foi dos primeiros a defender, assim que tomou funções, que poderíamos pensar, avaliar a possibilidade de aplicar a chamada windfall tax, um imposto sobre os ganhos extraordinários das empresas. Agora temos Espanha aqui ao lado a fazê-lo, já tivemos o Ministro das Finanças também a dizer, não é um cenário totalmente afastável. Acha que é uma medida que, neste contexto, deve ser considerada? Parece-lhe ser agora mais discutível do que quando falou nela da primeira vez? Sim, eu quando falei dela na primeira vez, aqui há uns meses atrás, fui crucificado por ter falado nesse tabu. Mas até pelo seu próprio governo, Sr. Ministro, que foi contestado, não é? Mas eu não me importo. Eu na vida já tive muitas vezes razão antes do tempo. Sei que é muito difícil, mas depois hoje é com ironia que vejo países como a Espanha, como a Itália, e a Itália tem um primeiro-ministro que se chama Mário Draghi. Como o primeiro-ministro se chama Mário Draghi, já é uma medida que se deve considerar. A Grécia vai pelo mesmo caminho, o Reino Unido também tinha anunciado, a OCDE, enfim, a própria Comissão Europeia veio, portanto, postular essa medida. Toda a gente sabe que em tempos de grande crise nós temos que cartografar todas as soluções. Agora, quando falei, e provavelmente fui imprudente em falar da maneira como falei, nós temos que ver a especificidade do nosso tecido produtivo e da importância também que as grandes empresas têm no país. E eu não concordo com este discurso que vejo muitas vezes em múltiplos setores da vida do país contra as grandes empresas. Nenhum país tem desenvolvimento económico, nem supera os seus constrangimentos sem as grandes empresas. Porque as grandes empresas são elas que agregam valor, condicionam as cadeias de valor, que têm de forma adjacente todo um conjunto de clusters e, portanto, elas são absolutamente cruciais. Agora, numa situação excepcional, se houver lucros, como o windfall taxes, significa isso mesmo, em que toda a sociedade está a ser penalizada pelos preços da energia, pelas taxas de inflação, em que toda a gente está, digamos, a sofrer, é legítimo que aqueles que ganham de forma completamente extemporânea grandes proventos, que se tenha atenção também a isso e se estude esse problema. Portanto, a minha questão não é que vamos fazer, temos que estudar, equacionar e no pacote todo que vamos apresentar, sobretudo para o próximo Orçamento de Estado, ter tudo isso em consideração. Olhemos, por exemplo, para as áreas da energia e da banca. A energia tem estado a usar estas receitas extraordinárias para fazer o processo de transição. A banca já tem uma taxa que também surgiu como extraordinária de solidariedade e foi permanecendo no tempo. Faz sentido aplicar ainda mais taxas? A própria energia paga a SES. Faz sentido aplicar ainda mais taxas em setores que estão a fazer processos eles próprios de transformação? Não faz sentido. Onde já existe este tipo de taxas? Não faz sentido. Portanto, temos que ver exatamente qual é a situação. E a nossa situação é diferente de Espanha, é diferente de Itália, é diferente dos outros países. E nós não podemos esquecer que este 0,1% das nossas grandes empresas, recordo, são 0,1%. São elas que dão emprego a mais 35% das pessoas no país, são elas que são responsáveis por 1/3 do valor bruto acrescentado, são elas que são responsáveis por mais de 35% do volume de negócios do país. E, portanto, temos que ter toda a atenção para depois não adotarmos uma medida que, digamos, o medicamento mata o doente. Não é isso que vai acontecer, mas é por isso que a especificidade da nossa economia, e fez bem em recordar que era o caso da banca, que é dos setores da energia e da transformação energética que se está a operar, temos que ter cuidado com isso. E, de qualquer maneira, isso nunca será feito nas costas das empresas. Temos que falar, compreender, olhar para todos os setores e termos um conjunto de medidas que seja justo, equilibrado e funcional.
Vamos então aqui ao PRR e também ao Portugal 2030, cujo acordo de parceria foi assinado recentemente. A Ministra Vieira da Silva disse que em relação ao anterior quadro comunitário há um aumento de cerca de 90% dos apoios às empresas no conjunto do Portugal 2030 e do PRR. Isto é mesmo assim? Quer dizer, as contas que fiz dão, entre o PRR e o PT 2030, cerca de 11 mil a 12 mil milhões de euros, que são apoios diretos às empresas. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, na área da construção e em outras áreas, muitos dos projetos que forem realizados vão implicar compras em que as empresas também estão envolvidas. E, muito sinceramente, nesta altura do campeonato, o que me preocupa não é tanto o volume, porque o volume vai ser apreciável, vai ser a nossa capacidade de execução. E a capacidade de execução como um todo. É do país, é da administração pública, é do governo, é das empresas. Recorde só que o máximo que o país conseguiu executar de fundos estruturais nos anos melhores foi entre 2.500 a 3.000 milhões de euros. Nós vamos ter mais do dobro. Nós vamos ter a necessidade de articular o PRR com o PT 2030. Nós vamos ter necessidade de assegurar a coerência estratégica de todas estas medidas. Nós vamos ter necessidade de assegurar que aquilo que estamos a fazer com o PRR é reforçado com o PT 2030 e exponenciado e não se torne redundante, nem se desperdicem oportunidades. Até encaminhar alguns projetos, não é? Que não cabem no PRR para o 2030, não é? Exatamente. E chamo só a atenção que isto é muito difícil de fazer. E, portanto, a nível da administração pública, se mantivermos os mesmos sistemas, nós não vamos chegar lá. Nós temos que mudar o nosso sistema de gestão, o nosso sistema de decisão, o nosso sistema de aprovação dos projetos. Temos que ter, do ponto de vista do licenciamento, uma reforma muito profunda que está a ser preparada e, portanto, não é crível que as empresas continuem, quando apresentam os seus projetos, a interagir com 6, 7, 8 organismos da administração pública, que são muito orientados para pareceres, depois não decidem ou levam um ano e meio para decidir. Isso não pode. Eu penso que essa reforma já foi anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro logo no discurso da tomada de posse do Governo, penso eu. Portanto, ele encarregou uma equipa que está a trabalhar nessa área, que conhece bem, e eu espero que as medidas sejam anunciadas em breve. Para mim, isso é uma questão absolutamente fundamental. Não podemos esquecer que o PRR tem a reforma da Justiça, para tornar a Justiça, sobretudo económica e fiscal, mais expedita e mais... Se é preciso fazer tudo isso para concretizar aquilo que está previsto no PRR, então claramente que a execução do PRR se vai atrasar. Aliás, já está um bocadinho atrasada, não é? Portanto, ou não? Quer dizer, eu não tenho a gestão do PRR nem do PT 2030. Portanto, daquilo que eu tenho visto e que os responsáveis têm dito, do PRR cerca de 60% da dotação orçamental já está no terreno, através dos avisos, dos concursos públicos, e as coisas estão a andar. Provavelmente o problema que vamos ter é com a inflação e o aumento do custo do custo das matérias-primas em muitos dos setores, as verbas que estão alocadas, depois de serem desadequadas para o conjunto de projetos que se querem implementar. Há previsão de haver reforços dessas verbas ou o que é que está a ser pensado? Eu penso que há uma discussão, inclusive com a Comissão Europeia, muito profunda sobre todo este processo. A Comissão Europeia continua a manter que os prazos têm que ser aqueles e têm que ser verificados. Eu, como sou novo neste sistema, não consigo compreender como é que o mundo muda, há uma guerra, há uma realidade completamente diferente e a gente continua a pensar nos mesmos parâmetros. Penso que não é possível, a realidade vai nos entrar pela casa adentro ou pelos olhos adentro. E, portanto, há aqui todo um conjunto de questões que estão a divisar. Eu queria só chamar a atenção é que isto é uma oportunidade muito significativa e nós não vamos conseguir superar se não mobilizarmos todos os setores da sociedade portuguesa. E nós não conseguimos governar hoje sociedades complexas como a nossa só com estes sistemas hierárquicos que funcionam de cima para baixo. Tem que funcionar também de baixo para cima, com as plataformas das empresas, dos cidadãos, as plataformas da academia, e elas hoje estão muito mobilizadas. E penso que a descentralização do país, com a importância que os próprios órgãos regionais e as regiões autónomas têm, se nós divisarmos aqui uma maneira de executar estes planos de forma descentralizada, será bem. Eu insisto nisto. Os empresários podem contar consigo para convencer os seus colegas de governo dessas necessidades, de coisas que não estão nas suas mãos?
Repare, eu escrevi tudo isto no meu documento, a visão A questão é que estratégica. agora o Sr. Portanto, o meu Ministro tem outra pensamento responsabilidade, não é? Sim, Pronto. sim, mas E, portanto, eu sou a mesma pessoa. E eu digo aquilo que penso, luto por aquilo que escrevi E está a até ao lutar fim. por isso Luto todos os dias. no Governo? Luto todos os dias por isso. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Já disse que quer ter os contratos assinados relativos às agendas mobilizadoras até ao final deste mês, pareceu-me. Sim. O que é que isso terá como consequência em termos de disponibilização de verbas para estes projetos das agendas mobilizadoras? Reparo, no PRR estavam inscritos cerca de 930 milhões de euros para as agendas mobilizadoras. E a perspectiva que o Governo na altura tinha era que apareciam 10 agendas. Apareceram 144 e de forma muito significativa, com uma mobilização sem precedentes das próprias empresas e do sistema científico e tecnológico. E eu acho que isso é marcante, porque nós somos um país muito individualista, em que se funciona sem falar com os outros, e aqui há realmente uma vontade coletiva e um espírito das pessoas se mobilizarem para superarem as dificuldades em que estamos. Das 51 agendas, às empresas quando destes projetos? Das 51 agendas, portanto, o montante são 7,6 mil milhões de euros. Destes 7,6 mil milhões, 3 mil milhões é investimento público. Investimento que o Estado, o Governo, tem que assegurar no âmbito do PRR. E, portanto, o que está sinalizado é que na assinatura dos contratos nós temos que avançar cerca de 13% destas verbas. E é isso tudo que estamos a tratar com os instrumentos que temos. O Sr. Ministro tinha dito que queria completar a venda da EFASEC portuguesa à DST SGPS até ao final de junho, mas isso ainda não aconteceu. Porquê? Porque estes problemas são complexos. Tenho esperança que se possa completar nas próximas semanas. São problemas que são complexos, o que envolvem não só a EFASEC, envolvem a empresa que vai comprar, a DST. Ou não? Sim, nós estamos a conversar muito com Bruxelas, as coisas estão a avançar de forma significativa. Não vou aqui partilhar pormenores e detalhes, porque são assuntos complexos, mas eu penso que as conversações vão no bom sentido e a Comissão Europeia está a ter uma posição que me parece... No sentido do negócio não ser considerado uma ajuda de Estado, é isso? Sim, sim. Portanto, eu acho que as conversações com a Comissão Europeia estão muito bem encaminhadas e espero que o negócio se faça. Porque a EFASEC, como defendo sempre, e acho que o Ministro Pedro Cisa Vieira leu muito bem a situação, é uma empresa tecnológica muito importante para o país, em múltiplas dimensões. Aliás, continua a ganhar concursos internacionais, ainda recentemente no Chile e noutros lados. Foi afetada também pela crise pandémica e eu penso que a compra da EFASEC pela DST pode potenciar aqui um dos grupos que seja significativo também para a transformação da economia portuguesa. DST que terá vindo já a dizer que, se for considerado auxílios de Estado, que não está interessada no negócio. O facto de ter havido contestação da construtora Casais no âmbito precisamente das agendas mobilizadoras, enfim, alterou aqui a lógica que estava a ser seguida no processo, perturbou o processo negocial ou nem por isso? Não, penso que o processo negocial não terá sido perturbado. Na verdade, o prazo que tinha não é aquele que vai acontecer, não é? Sim, não terá sido perturbado, até porque os números que vieram a público não são corretos. Portanto, a DST não vai ter um benefício que é de 1%, 1,3% no conjunto das verbas. A EFASEC apresentou os projetos, não tinha nenhuma ligação com a DST, era uma empresa com personalidade jurídica diferente. Recordo só que as agendas mobilizadoras tiveram um processo de avaliação que tinha o presidente, o Sr. John O'Reilly, que é uma autoridade na área da engenharia. Ele explicou muito bem quais foram os critérios do júri na apresentação dos resultados da agenda, de acordo com os padrões internacionais. O Governo não teve aqui nenhuma influência, é uma comissão independente, com peritos independentes e, portanto, a avaliação é à prova de bala. Mas deixe-me só insistir aqui numa questão. Há algum risco de a DST desistir do negócio por causa de Bruxelas e da EFASEC voltar às mãos do Estado? Eu creio que nesta altura o risco é pequeno, porque as conversações com a Comissão Europeia têm sido muito produtivas e vão na direção certa. Agora nós vivemos num mundo de riscos, não posso dizer que o risco é zero. Penso que estamos a tentar minimizar todos os riscos e num processo tão complexo como este, ligar todas as pontas e depois poder anunciar um resultado que espero seja
positivo dentro de algumas semanas. Muito bem. E ficou surpreendido com a polémica em torno da atribuição à Pluris Investments do empresário Mário Ferreira de metade da verba que estava disponibilizada para a capitalização no âmbito do programa de recapitalização estratégica do Banco de Fomento? Sim, não fiquei surpreendido, porque o nosso país é fértil em polémicas, mas e eu penso que as polémicas são importantes, porque chamam a atenção para determinadas situações. Eu penso que o papel da comunicação social é absolutamente fundamental e é relevantíssimo numa sociedade democrática. Ficou tranquilo com essa operação do Banco de Fomento? Absolutamente tranquilo. Portanto, o Banco de Fomento, o que eu estou a procurar fazer é assegurar que o Banco de Fomento tem todas as condições para operar, para decidir, para se ligar ao tecido empresarial, para compreender o que se passa e para todas as suas linhas estarem funcionais. Agora, o Banco de Fomento teve aqui as dores de parto, as dores de crescimento, que recordo que foi criado no meio da pandemia, teve as suas dores de crescimento. Eu penso que a equipa conduzida pela doutora Beatriz Freitas tem feito um trabalho muito diligente. Senti que seria importante, neste novo ciclo, dar uma chairwoman, neste caso, que será a doutora Celeste Agatong, ter uma nova CEO, que será a doutora Ana Carvalho. Ambas têm experiência multifacetada na banca, em múltiplas dimensões, e penso que poderão dar também maior dinamismo e visibilidade ao Banco de Fomento. E transparência também? E transparência? A transparência é total. O que é que se passa neste caso? O Banco de Fomento tem o Fundo de Capitalização e Resiliência, que são 1.300 milhões de euros. E tem várias linhas dentro deste fundo. Uma são os 400 milhões de euros. Recordo que não são os 79 esta primeira fase. Portanto, quando se diz que esta empresa teve direito a metade do que estava, esta é a primeira fase, tem os 79 milhões. Portanto, no conjunto dos 1.300, a percentagem será muito inferior. O que é que se passa? E isto é muito importante, penso, nós percebermos, e que é importante para a economia portuguesa. Uma das coisas mais difíceis que nós temos na nossa economia, que é um constrangimento para o seu desenvolvimento, é a fraca capitalização das empresas. É o fraco nível de capitais próprios que as empresas têm. E eles foram, ainda por cima, muito fustigados durante a crise pandémica. E este programa, que é o Fundo de Recapitalização Estratégica, é para auxiliar as empresas que foram fustigadas pela pandemia, que perderam muito dos seus capitais próprios, ajudá-las a recuperar esses capitais próprios. E o que é que se passa? O Banco de Fomento tem um site em que estão os critérios que são muito transparentes. Só podem concorrer as empresas de setores estratégicos da economia nacional que demonstrem que durante a pandemia 2020-2021 foram fustigadas em termos dos seus capitais próprios, isto é, tiveram resultados líquidos negativos em pelo menos de um ano, que sofreram a nível do fluxo de caixa, portanto que foi negativo em pelo menos um dos anos. Ou o último critério tem a ver com a capacidade que as empresas tiveram de manter as suas vendas ou não. E pelo menos apresentou garantias neste pedido de financiamento? Diga? Se apresentou garantias a empresa? Portanto, eu não sei dos detalhes. O que estou-lhe a dizer é as linhas gerais e o que me interessa para salvaguardar, digamos, a transparência de tudo isto. Portanto, o que foi, reparo, outro dos critérios, estas empresas não podem estar nas listas oficiais de branqueamento de capitais, estas empresas não podem ser condenadas por violações da lei ou contraordenações, portanto, aí são automaticamente excluídas, e todos estes critérios em todas as empresas que foram atendidas foram cumpridos. E o que é que se passa? Não podemos esquecer que há outras empresas além da que referiu. Nós temos aqui empresas da área da fabricação de componentes que são absolutamente fulcrais para o país. Temos empresas na área dos moldes, dos plásticos e da importância que têm. Recordo que o nosso setor de moldes... Aqui foi a percentagem do valor atribuído a uma só empresa. Mas a percentagem tem a ver com a perda dos capitais próprios, com a perda do volume de vendas, com a perda, digamos, em termos do fluxo de caixa. E isso é visto pelas contas das empresas. Portanto, já percebemos que está tranquilo, portanto, com a avaliação que foi feita e que confia na avaliação feita pelo Banco de Fomento. Confio na avaliação porque, além da equipa de gestão, o Banco de Fomento também tem um comitê de investimentos e que valida e que controla. E depois tem um site, e eu, no próprio documento de visão estratégica, quando preparei, defendia isso para a administração pública, e ainda mais para o Banco de Fomento, tem que ter um site onde os cidadãos podem consultar quais são os critérios. E agora, penso que a comunicação social faz muito bem em levantar as coisas e discutir, e eu acho que
é assim que podemos progredir. Temos aqui ainda algumas questões e o tempo vai-se aproximando do final. Relativamente a esse programa de recapitalização, ele tinha 400 milhões, foram atribuídos 77 milhões. Tem ideia de quando serão atribuídos os restantes montantes? Como é que está o processo? A minha resposta é o mais depressa possível. Eu acho que já perdemos muito tempo e é por isso que às vezes nós temos esta questão das instituições, do seu funcionamento. Compreendo que temos que verificar todo um conjunto de coisas, mas o mais depressa possível. Porque as empresas, muitas delas, estão em situação difícil, para não dizer desesperada. Sendo que o Banco de Fomento se queixa da falta de meios técnicos e humanos. E isso está realmente dentro das condições que o Sr. Ministro disse que ia dar ao Banco de Fomento. Quando é que se vai resolver essa situação? O mais depressa possível. Estamos a estabelecer reuniões com as responsáveis. Espero, atenção, que as duas responsáveis que foram nomeadas estão a passar o processo de fit and proper do Banco de Portugal. Portanto, elas não estão em funções. Esse processo vai ter o seu tempo. Mas estou a pensar com os membros da administração que se vão manter e com as novas responsáveis, termos um plano para os recursos humanos, para a parte tecnológica, e há uma visão muito realista sobre isso. Até o final do ano ou só para o próximo orçamento? Eu penso que temos que fazer até o final do ano. E relativamente a estes 73 contratos por ajuste direto no montante de 6 milhões de euros, que tanto foi também criticado, isto assim não lhe levanta nenhum tipo de dúvida? Repare, eu quando cheguei isso já tinha sido executado, eu pedi explicações e pronto, mas são situações que evidentemente acompanho também com preocupação. Muito bem. Entretanto, já referiu aqui algumas vezes durante a entrevista e também tinha dito antes, já referiu a importância do turismo e tinha dito antes que a conectividade aérea é uma das áreas com maior impacto no desempenho da economia. Que dano é que está a provocar à economia o facto de ainda não termos um novo aeroporto, nem uma decisão em torno de um novo aeroporto? É um dano grande, é um dano enorme, porque nós não podemos converter-nos no país da indecisão e andamos há 50 anos a discutir a questão do aeroporto, que é absolutamente indispensável. Aliás, todos os estudos indicam isso que referiu e que eu tenho procurado sempre, salientar, que é a conectividade aérea das variáveis que mais impacto tem na performance da economia portuguesa, e não é só pelo turismo, é pelo conjunto da economia, para todos os setores, e portanto é absolutamente vital que essa estrutura seja realizada o mais depressa possível. E salvaguardando que não tem essa tutela, mas sendo um conhecedor tão amplo da economia portuguesa e tendo o papel de Ministro da Economia, que solução é que acha que seria mais adequada? Porque já se discutiu muito sobre isto. Repare, eu não vou ainda acrescentar mais achas para a fogueira. Eu penso que o meu colega, o Ministro Pedro Nuno Santos, está a seguir esse dossiê, certamente em articulação que o Sr. Primeiro-Ministro vai propor a decisão melhor para o país. O Ministro Pedro Nuno Santos é um Ministro muito apaixonado no seu trabalho, naquilo que faz. Penso que é muito dedicado à causa pública, voluntarista muitas vezes, e vai chegar a uma boa solução. A decisão tem que ser tomada ainda este ano? Para mim é sempre a resposta o mais depressa possível. Já passaram 50 anos que andamos a discutir este problema. E a indecisão, quer dizer, o não se decidir, tem muitas vezes um custo muito mais elevado que qualquer decisão que a gente tome. Qual é o custo que vai ter no turismo este ano essa decisão? Tem ideia já? Porque as confederações têm vindo a fazer contas. Sim, têm falado eu com o vi ainda ontem a Confederação do Turismo de Portugal, dirigida pelo Dr. Francisco Calheiros, que tem sempre este como um dos principais objetivos. Apresentou um estudo e esse estudo diz que a perda são de cerca de 7 mil milhões de euros, de 28 mil empregos. Quer dizer, só isto é significativo. Não sei para este ano exatamente o que vai ser. Preocupa-me também tudo o que se passa nos aeroportos, não só nos aeroportos nacionais, mas também em toda a Europa. Portanto, a retoma realmente surpreendeu muitas das companhias aéreas. Na altura da pandemia, muita gente deixou as companhias e agora estamos a pagar o preço de uma retoma muito rápida e eficaz. E temos que resolver todos esses problemas, mais a decisão sobre o aeroporto. Acho que isso é absolutamente capital para o futuro. Para usar a expressão aqui do programa, isto é que é realmente também capital.
Esta situação que houve relativamente ao aeroporto causou algum dano no governo em termos de orientações, de gestão daquilo que será para o futuro, ou pelo menos foi retirada alguma lição para todos aqueles que compõem o governo e que têm responsabilidades no país? Penso que o governo é um governo pequeno, é um governo muito coeso, falamos muito uns com os outros. Penso que não terá tido nenhum dano a esse nível, ou pelo menos nenhuma repercussão para o futuro. Estas coisas acontecem, sobretudo, quando temos uma pressão enorme em cima de cada um de nós. E tem sentido colaboração por parte dos restantes membros do governo relativamente àquilo que são as áreas que tocam com a sua, no empenhamento para a realização, às vezes, de tantas questões que falámos ao longo desta conversa, para que se concretizem? Sim, tenho sentido colaboração. A economia, muitas vezes, é transversal, aglutina múltiplas áreas. Lembro-me que, quando fiz a proposta para formarmos um grupo de trabalho para o Porto de Sines, para ver os projetos todos, que têm vários ministérios e que é coordenado pela economia, funcionou muito bem. Isso tem existido em múltiplas áreas. Sim, uma última questão só para lhe perguntar se, efetivamente, já passaram alguns meses, se sente concretizado nesta pasta da economia ou se gostaria de ter abraçado outras áreas diferentes, como infraestruturas ou energia? Eu raramente me arrependo das minhas decisões. Eu estou aqui, como vos digo, para serviço público, fazer o melhor que posso e vamos ver o que é que o futuro nos diz, não é? Mas que a situação é muito complicada, que o país está confrontado com múltiplas crises, como a Europa e o mundo, isso é inegável. Mas para as grandes crises também se abrem grandes oportunidades e nós só somos derrotados quando desistimos de lutar. E, portanto, temos que lutar sempre até Não vai ser o seu caso. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Serviço Nacional de Saúde. É a joia da democracia portuguesa, mas precisa de ser lapidada. Bombeiros. São fulcrais em tudo o que concerne ao combate aos incêndios e, portanto, é uma almofada de cidadania que nós temos. E a APMEI? É um instrumento crucial para implementar as políticas públicas na área da economia. Renováveis? É o futuro da matriz energética portuguesa e mundial. Mar? É também o futuro da economia, sobretudo as biotecnologias marinhas. Saldos? Desculpe? Saldos. Saldos? Promoções? Saldos. Os saldos fazem parte da nossa vida. Pedro Nuno Santos? É um ministro muito apaixonado e dedicado ao trabalho público. António Costa? É o líder. Grande sapiência, integração dos vários saberes e sempre uma clareza e combatividade muito grande. Putin? É o mal da fita. Abraço. Diga? Abraço. Abraço é aquilo que nos distingue, talvez, das outras espécies e, portanto, temos que cultivar cada vez mais. Família? No futuro. É, digamos, o core da nossa vida, o centro da nossa vida. Férias? Estou a vê-las por um canudo. Sonho? É o que alimenta a vida, é o que nos dirige, é o que nos transcende. Portugal? É o meu país, o nosso, e para ele sempre tudo o melhor. Sr. Ministro da Economia, muito obrigada, da Economia e do Mar, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever o programa com o Ministro António Costa Silva em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.